E aí, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. E aí, bora lá para mais um café com Deus Pai? Então, vem comigo. Hoje, dia 4 de janeiro de 2024. E hoje nós vamos falar sobre Deus tem planos para você. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Você sabia que já havia um propósito para você, para a sua vida, antes mesmo de você vir ao mundo? Pois bem, isso é realmente sensacional. Deus tem grandes planos para realizar em você e por seu intermédio. Ele deseja usar você grandemente no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa e onde você for. Existe um propósito muito maior em que Deus quer usar você poderosamente. Enquanto o ser humano está em busca de sua existência aqui na Terra e descobre que existe um propósito maior que está aqui de passagem, tudo começa a fazer sentido. Vamos ler que não deu para entender, né? Enquanto o ser humano está em busca de sua existência aqui na Terra e descobre que existe um propósito maior, que está aqui de passagem, tudo começa a fazer sentido. Então, se você crê que um dia vai para a eternidade, que você vai estar na eternidade com o Pai, a eternidade vai se conectar a você com o seu propósito aqui na Terra. Com isso, você compreende que a vida é curta como um piscar de olhos. Você não foi criado para autorrealização, assim como não foi criado para o trabalho que realiza hoje. Você só está fazendo isso neste momento. Dá uma pausa. O Pablo fala muito isso, né? Que a gente não é aquilo que a gente faz. Então, a gente não é, por exemplo, não é enfermeiro. A gente está enfermeiro. Eu sou despachante. Não, eu estou despachante. Então, é isso que ele fala aqui pra gente, que a gente tem um propósito muito maior. E a gente não é o nosso trabalho, a gente está fazendo aquilo, né? Então, vamos lá. Você só está fazendo isso neste momento, emprestando as suas habilidades na execução da tarefa a você destinada. Então, você só empresta a sua habilidade para aquilo porque a gente precisa do dinheiro. Então, a gente empresta aquilo para que a gente tenha um retorno, certo? Tudo isso, porém, não é um fim em si mesmo, mas um meio para um propósito muito maior. Entender isso é libertador, é verdade. Tudo o que você precisa saber hoje é que nada parte de nós. Tudo começa nele, tudo começa em Deus. E quando você vive à luz dessa verdade, as coisas começam a ter sentido e você descobre o propósito para o qual nasceu ao viver um relacionamento com o Pai. Uau! Aí a mensagem que ele diz é: não haja pelo coração, haja pelo que Deus está falando. Ele deixa aqui pra gente uma palavra-chave, que é
agir. Nos outros eu acabei esquecendo de comentar isso. E então, o que Deus nos deixa, né? Ele nos criou para um propósito ainda muito maior. E a gente, às vezes, tá vivendo... Como é que eu vou dizer? É que, assim, eu também já passei por muito disso, né? Na verdade, não está totalmente clarificado o propósito, mas a gente começa a fazer as coisas e a gente descobre no percurso, no meio do caminho. Então, e aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue ir ajustando isso, né? Porque comecei fazendo uma coisa, aí você vê e fala assim, não tá fazendo muito sentido. Isso aqui não é pra mim, eu não me sinto feliz, eu não me sinto realizado fazendo esse tipo de coisa. Então, ou seja, aquilo não é pra você. E aí, o que você faz? Vai lá e vai fazer outra coisa e assim você vai descobrindo o que você realmente tem prazer, tem amor, tem paixão em fazer aquilo. Então, é o que a gente estava falando sobre o trabalho que você realiza não é você. Você está naquela profissão, você está naquele trabalho. Você não é aquele trabalho, porque não foi isso que Deus nos chamou para fazer, entende? E uma coisa bacana também é quando a gente descobre que o propósito é uma coisa que vem de Deus para você e volta para Ele. É muito, muito interessante, mas eu não sei se deu para entender. É quando Deus coloca algo no seu coração e aquilo não é somente para você. Aquilo vai beneficiar muito mais pessoas. Por exemplo, o exemplo de um enfermeiro. O enfermeiro, ele não é só para ele. Ele vai fazer o quê? Ele vai tratar de outras vidas. Então, o seu propósito é justamente esse. É uma coisa que vem de Deus para você e volta para Deus porque você está cuidando de mais vidas. Você está fazendo isso, você está transbordando isso, né? Esse é o meu entendimento. E também quando a gente investe, né, em pessoas, faz coisas em prol de pessoas, Deus se agrada. E então tudo que a gente precisa saber hoje é que nada disso parte da gente. Tudo começa em Deus. Então Deus planejou aquilo pra gente e colocou no nosso coração. E a gente, quando a gente se entrega verdadeiramente a Deus, a gente deixa isso fluir e o Senhor vai direcionando, o Senhor vai nos mostrando o caminho. E aí, quando a gente está no percurso, é por isso que é interessante a gente fazer isso, né? No percurso, a gente vai descobrindo o que nos faz bem, o que nos alegra. E o como é bom a gente saber que a gente pode mudar isso. E o nosso propósito, ele não é um só. Ai, não, eu só vim para fazer isso. Não. O propósito, ele vai mudando. Ah, eu tenho um propósito de fazer tal coisa. Mas assim, não, você não veio só para isso. Tem muito mais coisa. E a gente vai mudando, o nosso propósito vai mudando conforme a gente vai mudando de nível. Porque não é, eu só vim para isso, pronto, acabou. Não. Então, o Senhor, à medida que o Senhor vai entregando uma coisa para você e você realiza, você passa, você é aprovado naquilo, Ele vai te confiando mais coisas e mais coisas e mais coisas. É igual a parábola dos talentos, né? Aqui, a pessoa que tinha 5 talentos, ela foi lá e fez o quê? Ela multiplicou. Ela multiplicou os talentos dela.
E aí ela ganhou mais 5 talentos. Aí teve o outro que tinha 2 talentos. Deus foi lá, deu 2 talentos para ele, o Senhor, né? Foi lá, deu 2 talentos para ele foi e multiplicou também. E o outro, que só tinha 1 talento, ele foi lá e enterrou. Então, é assim, como é que a gente vai saber qual era o talento dele? Se ele pegou aquilo e enfiou na terra, e aí não deu nada, né? Então, a gente precisa fazer isso. Então, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai ganhando músculo, a gente vai subindo de nível. E aí, isso vai mudando gradativamente. Tá bom? Então, que a gente não haja pelo nosso coração, mas que a gente haja pelo que o Senhor nos fala. Que a gente seja direcionado pelo Senhor. E se caso você não tenha isso, não descobriu um dos seus propósitos, peça ao Senhor, peça para que Ele revele esse propósito a você, né? Que Ele vá te conduzindo e vai te mostrando o que você realmente gosta de fazer, o que você te enche o coração de paz, de alegria, sabe aquela sensação que você fala assim, uau, eu descobri o mundo. É exatamente sobre isso. Então, que você possa descobrir quais são os planos de Deus para você, tá bom? Gente, fica com Deus. Essa foi a nossa mensagem de hoje, Café com Deus Pai. E que vocês fiquem com Deus e só peça pro nosso Deus, pro nosso Pai te revelar isso, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Até amanhã. Vocês são amados.